Paz do Senhor, irmãos. A palavra que eu escolhi para a gente refletir nesta noite, uma palavra muito conhecida. As crianças falam na hora de falar o versinho. É conhecido, mas precisamos sempre relembrar para nosso crescimento, nosso fortalecimento na fé. É um texto tirado do capítulo, dos versículos que foi lido aqui no início do culto, que é de Apocalipse, no capítulo 2, do verso 8 ao 11. Eu escolhi o final do versículo 10 para a gente falar hoje, que diz assim, Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O hino que nós cantamos antes deu muito certo, né? Firmes até morrer. É bem combinado. E esse verso foi extraído da carta que foi ditada por Jesus para a igreja de Esmirna, na Ásia. E é uma carta de encorajamento para esses nossos irmãos. Eles passavam por tribulação, sofriam pobreza, blasfêmias, perturbações, mas eles eram fiéis e ricos espiritualmente. Por isso que a palavra é ser fiel até o fim, porque eles já eram fiéis. O Senhor encontrou essa virtude nele e disse, ser fiel até o fim. E nós vamos agora nos apropriar dessas palavras que foram ditas, né, para aquela congregação, mas ela chegou até nós. Essa carta sobreviveu ao longo dos séculos, foi traduzida no nosso idioma para que nós possamos ter esse benefício também dessa palavra e receber esse encorajamento da parte do Senhor. Esse verso, eu destaquei aqui três informações importantes. Começa com uma recomendação, depois nos fala de um destino imutável e uma promessa garantida. Vamos começar a falar desse destino imutável, que é a morte. A morte é inalterável. Nós não mudamos essa circunstância. Haverá morte para todos. Aqueles que não estiverem vivos até a volta de Jesus, certamente morrerão. Em Hebreus 9, 27, está escrito que aos homens está ordenado morrer uma só vez. Depois vem, então, o juízo. Então, é uma ordem, vai haver morte. Salmos 89, 48, diz que homem há que viva e não veja a morte? Não há. Todos verão a morte. Em Eclesiastes diz que há tempo de nascer e também tempo de morrer. A sentença da morte foi dada lá no princípio a toda a humanidade, quando Deus disse, tu és pó e em pó tu tornarás. Então, esse é um decreto que a gente não consegue mudar, já está determinado por Deus. Vai chegar para todos o ponto final. Chegar no ponto, o último da vida, todos nós passaremos por esse momento final de despedida. Agora vamos falar da recomendação, então, de Jesus para nós. Vamos dizer assim, para nós. Ser fiel. Ser fiel nos lembra sempre de um compromisso que nós assumimos. Nós assumimos um compromisso com Deus e nós devemos ser fiéis nesse compromisso. Cumprir a nossa parte no acordo. Deus estabeleceu para nós leis, princípios, regras, e nós, na posição de servos, não temos o que discutir, nós temos apenas que cumprir, obedecer. Nós somos servos de Jesus. Há uma parceria, Ele é o Senhor e nós estamos na posição de servo. O que o servo faz? Obedece o seu Senhor, sendo fiel. É cumprir a nossa parte no acordo. Ser fiel é uma virtude espiritual. E ela é acompanhada, está ligada, intrinsecamente ligada com a fé
com a confiança. É a fé que gera a fidelidade. É a firmeza que tudo vai acontecer. E aí, não é só ser fiel. E acabou aqui. O Senhor coloca uma condição determinante. Um prazo de validade. Você tem que ser fiel. Qual é a vigência? Até a morte. Até o fim. Se nós formos fiéis por 10 anos e desistirmos, de nada vai adiantar. Mesmo aqueles de 20 anos, 30 anos, se desistir lá no fim, não vai adiantar, porque tem que ser até a nossa morte ou até a vinda de Jesus. E eu queria trazer aqui uns exemplos, os mais conhecidos bíblicos de fidelidade, exemplos bíblicos de fidelidade, e já trazendo para essa fala, até a morte. Não tem um exemplo tão forte como os dos 3 jovens que foram jogados na fornalha. Eles foram fiéis, a morte era iminente. O forno foi aquecido até 7 vezes. E a tentação que vinha para eles é para eles desistirem. E era assim, tocou a trombeta, ajoelhou, adorou, pronto, você já fica livre da morte. E os 3 jovens, o que eles decidiram? Ser fiéis. Eu trouxe aqui as palavras deles, como que é interessante. Eles disseram assim: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E agora que vem essa parte que é bem interessante. E se não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Esses jovens foram fiéis até a morte. A morte só não aconteceu por conta do milagre inesperado. E eles tinham certeza que o milagre podia acontecer, mas, se não fosse da vontade de Deus, eles se sujeitaram a morrer, sendo fiel ao compromisso de adorar só o Deus dos céus. Outro exemplo é de Daniel, que também foi fiel até a morte. Tinha uma cova cheia de leões. E ele, se ele continuasse adorando, orando ao Deus do céu, ele poderia ser jogado ali. Então, quando ele soube, ele não se intimidou. E ele continuou orando 3 vezes ao dia, como já era o seu costume, mesmo sabendo da morte decretada. E quando ele foi jogado, também houve o livramento. Mas ele estava disposto a morrer. Ser fiel até a morte. Era isso que eles estavam batalhando. Outro exemplo espetacular é o de José, né? Um moço novo, vendido pela família, em terra estranha, sendo um escravo, mas soube ser fiel. Diante de tamanha prova, ele falou: como eu poderia pecar contra Deus? E não se importou com o que pudesse acontecer por ele estar fugindo das garras daquela mulher. Poderia acontecer tanta coisa, mas ele foi firme, não se importando com o que poderia acontecer de ruim para ele. E ele foi fiel. Também, agora, que a morte de fato aconteceu. O diácono Estevão, ele foi fiel e ele morreu. E assim todos os apóstolos, exceto João, todos eles conseguiram, pela fé em Jesus, pela força em Jesus, se manterem firmes. E a morte chegou e eles entregaram as suas vidas para um dia poder ter a vida eterna. Esses são exemplos muito bons para nós. E agora eu queria pensar naquela frase que a gente às vezes ouve, né? Nadou e morreu na praia. O que significa? É uma expressão que mostra um fracasso de alguém que não atingiu o seu objetivo. Alguém que
lá no último momento, fracassou. Nadou, nadou, mas ele não sabia que a praia já estava ali, estava próximo. Talvez mais umas braçadas e seria salvo chegando até a areia. E aí, pode acontecer isso com a gente. A gente não sabe em que ponto nós estamos. Será que ainda tem muito mar para frente? Ou já estamos próximos? Ontem, quando a gente estudava a lição das 10 pragas, eu fiquei imaginando o seguinte: a gente tem a história pronta, sabe que foram 10 pragas e que depois da última praga, Faraó permitiu que o povo saísse e que depois todo o exército morreu afogado nas águas do Mar Vermelho. Hoje, para nós, está tranquilo, a história já está fechada. Mas imagina ali os israelitas. Acontece uma praga, aquela do primeiro, né, das águas transformadas em sangue. Nossa, olha só, agora Deus está do nosso lado. Pois deu errado. Aí vem a segunda, vem a terceira, vem a quarta, vem a quinta. Eles não sabiam quantas eram, mas não poderia desanimar? Escuta, isso aqui não vai dar. Será que Deus vai mesmo conseguir nos tirar daqui? Porque Faraó está muito forte. E aí acontece a sexta, acontece a sétima praga. Já pensou, chegou na oitava, aqueles mais afoitos falaram: não, para mim não dá mais. Vamos já voltar para os nossos lares, vamos voltar a trabalhar, porque não vai acontecer nada aqui. Olha aí, quanta desgraça, quantas tragédias, e nada até agora. Poderia ter perdido ali, blasfemando contra Deus, murmurando. E aí a gente traz para a nossa realidade. Quantas pragas nós já vencemos? Quantas dificuldades nós já vencemos? Talvez faltam só 2, faltam 3, falta só uma. De repente já está pronto, está quase lá a nossa vitória. E essa praga, ela pode ser traduzida de diversas maneiras, né? Uma doença, uma dor que não sara, uma tragédia na família, dificuldades, uma porta que não se abre. E aí, gente, já bati numa porta, já bati 2, em 3, 4, quantas mais eu terei que bater? Mas pensa que só tem 5 portas, você já bateu em 4. De repente, será a quinta que vai se abrir para você. Então, nós não temos essa medida de tempo em que estágio nós estamos na nossa caminhada, nas nossas batalhas, nas nossas lutas. E aí vem a palavra: ser fiel até o fim. Até o fim. Não tem assim, mais 2 anos e tudo bem. Não. Se talvez você se livrou de alguma coisa, pode ser que aconteça outra, e você vai seguindo, caminhando. Ser fiel até a morte. Aí eu fiquei também memorizando, né? A vida do crente, principalmente nós aqui, já temos muitos anos de caminhada, né? Quantas renúncias já fizemos por amor a Deus? Quantos transtornos, insultos ou até empregos foram desprezados pela guarda do sábado? Manjares, né? Alimentos, bebidas foram descartados por nossa obediência. Negócios, quantos negócios a gente pode abrir mão, até perder determinados lucros, mas para a gente manter a fidelidade, não sair do prumo, fazer aquilo que é honesto, justo, aquilo que é decente. Quantos convites se recusa de festas e de tantas coisas boas, né, entre aspas, você se recusa para servir ao Senhor. Então, nós já fizemos muito até aqui, mas não está bom ainda, porque o fim não chegou. É até que ponto? Até a morte. Interessante, voltando ao que eu falei lá no começo, sobre uma recomendação, um destino imutável e uma promessa garantida. O que é a promessa? A promessa foi feita por Jesus.
num dos hinos que nós cantamos, fala que ele cumpre as suas promessas. A gente sabe disso. Então, naquilo que depende de Jesus, no acordo que ele fez, nós temos certeza que ele vai cumprir. A morte é certa, e se Jesus prometeu, ele cumpre. Então, a gente pode dizer que essas duas citações aqui, elas são imutáveis, elas são firmes, concretas. Só a nossa ação que pode variar. Esse ser fiel, podemos variar. Ser ou não ser. Ir em frente ou desistir. Então, isso está na nossa mão. O que está na mão de Jesus vai acontecer, mas o que está na nossa mão é onde a gente tem que estar diligentes, cuidadosos, para fazer a nossa parte, cumprir o nosso acordo até o fim, com fé, com confiança, com certeza que ele vai nos dar a coroa. E eu li que quando citou esse prêmio de coroas para a igreja de Esmirna, que era uma cidade de muito esporte, e o prêmio que se dava era coroa de louros, né? Então, ficou alguma coisa interessante, que era da vivência deles prometer uma coroa. Só que a coroa que Jesus nos prometeu não é de louros, nem de prata, nem de ouro. A coroa é um selo de vida eterna. É o selo de vida eterna. Ele que nos prometeu. Quem prometeu? Quem venceu a morte. Quem venceu a morte é que prometeu entregar essa coroa para nós. Irmãos, eu penso também, que isso fique também na nossa memória, nós podemos escorregar. Somos passivos, somos humanos e vacilar ali, mas isso não significa desistência. A gente pode todos os dias renovar o nosso desejo de fidelidade. O Senhor é nosso advogado e podemos levar as nossas causas diante dele para renovar o nosso compromisso de ser fiel. Ainda que nós não sejamos, ele permanece fiel, mas vamos batalhar. Se a gente notar qualquer deslize, que hora ou outra pode acontecer, mas que a gente já reconheça, coloque diante de Deus, corrigimos a rota, né? Corrigimos a rota e continuemos no propósito de ser fiel até o fim. Lembrando da condição, para valer a pena, tem que ser até o fim, não pode ser só um pouco de tempo. Essa é a palavra do Senhor para nós. Sermos fiéis até o fim, independentemente das circunstâncias. Tá? Mesmo que a solução da questão terrena não chegue, a do céu está garantida. Tá bom? Que Deus nos abençoe.